Boa noite, pessoal. Estamos aqui na mais uma semana, né, das nossas atividades remotas. Semana passada a gente fez uma grande aula aí com as turmas de catalão, mais vocês da turma de Pires do Rio, em comemoração à Semana da Indústria, né? Então a gente fez uma discussão do que a indústria representa para o estado de Goiás, o que a indústria representa, né, para os indivíduos e para a economia brasileira. Na primeira semana a gente fez uma aula introdutória falando sobre os objetos históricos, as personalidades históricas. Na segunda semana a gente falou sobre patrimônio histórico, material e imaterial. E essa semana a gente vai falar de uma formação muito importante sobre o nosso território brasileiro, que é a constituição de como o território brasileiro se formou, né? Então, a gente conhece o Brasil hoje nesse formato, né, nessas fronteiras, mas ao longo do século, desde o descobrimento, essas fronteiras e os estados foram surgindo ao longo dos anos, né, ao longo das décadas, dos séculos, e aí temos essa atual configuração. Quero lembrar que muitas pessoas, né, iniciaram as ciências humanas semana passada, né? Teve um grupo que iniciou no dia 11 de maio, duas outras pessoas começou no 18 de maio, mas o restante da turma começou no dia 26 de maio. Para esses que iniciaram no dia 26 de maio, eu quero relembrar que as ciências humanas, ela é composta por 6 competências, tá? Então, se você não foi reconhecido em alguma das 6 competências, você vai ficar 13 semanas aqui comigo, tá bom? Então, vai ser 13 semanas, né? De forma remota ou até voltar de forma presencial. Lógico que a gente já vai contar a semana passada. Semana passada, para quem começou dia 25, foi a primeira semana. Para quem começou no dia 11, semana passada foi a terceira e essa vai ser a quarta. E para quem começou dia 25, essa, no caso, é a segunda semana. Então, não se preocupe se, no caso, os conteúdos trabalhados no dia 11, no dia 18, a gente vai rever esse conteúdo só lá no final novamente, para vocês não sentirem que faltou alguma coisa, alguma informação a não ser trabalhada. Então, para quem for fazer todas as competências, serão 13 encontros, ok? Então, vamos lá começar sobre o nosso conteúdo. Opa, subiu o material errado. Não tem problema, rapidamente aqui a gente coloca o material certo. Pronto, material certo. Então, o conteúdo dessa semana é Formação Territorial Brasileira, as regiões. Então, a gente vai falar sobre como as regiões brasileiras, né, que a gente tem hoje, por que ela tem esse formato, tem esses estados dentro de cada região, e vamos falar como foi o processo do crescimento do território brasileiro, né? Como que o território brasileiro ele foi sendo formado, tá? Mas antes de mais, vamos ver aqui o mapa do Brasil. Então esse é um mapa do Brasil, é a atual configuração do território brasileiro, né? A gente vê todos os estados aí, os 26 estados e mais o Distrito Federal. Então vocês estão percebendo que esse é o formato do nosso Brasil desde 1904, né? Que o estado a ser incluído foi, no caso aqui, o Acre, né? O Acre foi o último território incorporado no território do Brasil, né? Até 1903, o Acre não existia no mapa brasileiro. A partir de 1904, o Acre passou a ser do Brasil. Mas as divisões dos estados brasileiros, ela só foi sendo formada ao longo dos anos. Essa principal configuração aqui, a última, foi de 1988, com a Constituição de 88. Mas antes da gente iniciar sobre esse processo da formação do território brasileiro, vamos falar rapidamente de quais são as regiões do Brasil. Quantas regiões o Brasil tem e quais são elas. Então eu vou colocar um vídeo aqui e para a gente assistir agora. Um vídeo pequenininho, de 1 minuto.
como vocês puderam perceber, né, a gente já tem 5 divisões regionais no Brasil: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, as regiões do Brasil são grupos de unidades da federação. Então, cada estado brasileiro ele é denominado como unidade da federação. Então, por isso que quando lá na sua carteira no seu RG, está lá, ou num preenchimento de algum formulário, aparece UF. Esse UF significa Unidade da Federação. No caso, a gente mora no Goiás, então a Unidade de Federação é representada pela sigla GO. Né? Então, GO significa a Unidade da Federação, que é Goiás. Assim, auxilia na ajuda de interpretações da estatística. Então, por que é importante essa divisão regional do Brasil, dessas unidades das federações, nesses grupos? Porque vai ajudar na interpretação de dados estatísticos. A gente vai perceber que certas regiões têm quantidade de pessoas na economia, de distribuição de recursos públicos. Então, é muito importante fazer essa divisão regional do país, principalmente para atender o setor público, mas também serve para atender a iniciativa privada. As empresas elas podem pegar esses dados, ver quais são o tipo de população, o tipo de consumo e aplicar ali o seu produto no mercado. Né? Na implementação de sistema de gestão de funções públicas, além de orientar a aplicação de políticas públicas. Então, a gente pega esses dados estatísticos. Que dado estatístico a gente pode dar como exemplo? Por exemplo, uma certa região do Brasil tem muitas crianças, né? Tem muito nascimento de muitos filhos, né? Então, quer dizer, o que necessita num lugar que tem muitas crianças? Precisa de creche, precisa de escola. Então, vai ser destinado mais recursos para a construção ou manutenção dessas escolas, dessas creches. Então, por isso que é importante essa segmentação em regiões, porque fica mais fácil fazer essa alocação de recursos do governo federal, tanto quanto do governo estadual. E como a gente trabalhou na semana passada, a gente falou sobre cultura, patrimônio cultural material e imaterial, está muito ligado à questão dessas divisões regionais. Né? Cada divisão regional ela tem um aspecto em comum. Não quer dizer que, por exemplo, o piqui, né, que é aqui do Goiás, esteja presente no Mato Grosso, né, como forma da culinária típica do Mato Grosso. Mas o piqui ele é típico da região centro-oeste. A gente não pode generalizar uma cultura, uma ação para a região como um todo. Mas cada região tem umas características únicas ou apenas delas. Né? Por exemplo, né, são o quê? Como as atividades culturais, festas, as danças, a culinária, o sotaque, né, é muito presente, né, não somente no estado, mas como numa região do Brasil, e as vestimentas, né, e entre outras coisas que a gente discutiu quando a gente falou sobre patrimônio cultural e material. Então, cada região tem as suas características, tanto econômicas, quanto sociais, quanto culturais e também aspectos naturais. Né? Aí, ao longo da aula, eu vou falar que houve diversos tipos de divisões do Brasil e cada uma delas colocou como característica ou questões econômicas, ou questões naturais, ou geoeconômicas. Então, eu vou falar de cada um desses tipos de divisões regionais do Brasil. Então, quer saber mais sobre a cultura de cada região? Aqui a gente vai mais ou menos falar aqui. Tá? A gente não vai especificar cada cultura de cada região, mas a gente vai mencionar aí como é que deu essa formação. Novamente voltou para o slide da aula passada. Deixa eu jogar aqui na playlist. Então, essa aqui é a atual configuração. Então, a gente vai falar sobre o processo de conquista e expansão do território do Brasil. Como que o território do Brasil saiu disso, dessas capitanias hereditárias,
e passou para a atual configuração, que é essa que a gente conhece hoje. Como que essa divisão apenas do litoral expandiu para dentro do Brasil, né, para o território no interior. Então, primeiro a gente vai falar sobre as navegações portuguesas. Tudo se inicia pelas navegações portuguesas, né? Então, a gente tem essa busca, né, pela potência daquela época. Portugal e Espanha, no século XVI, eram as potências europeias, as potências mundiais, e elas faziam o quê? Faziam comércios, principalmente com a Índia, né, e alguns territórios do continente africano. E trazia, entre outras coisas, entre ovos e especiarias da Índia, ela trazia outros elementos. E uma dessas viagens, né, Pedro Álvares Cabral chegou até o litoral brasileiro. Aí que se dá o início do processo de ocupação do território brasileiro, né? Então, o Brasil, a chegada dos portugueses no Brasil é de 22 de abril de 1500, mas 8 anos antes dessa data, em 1492, Portugal e Espanha já havia dividido o mundo em dois espaços, né? Então, até era conhecido como Tratado de Tordesilhas, que dividiu a 370, se não me engano, léguas, seria territórios, fosse descoberto, seria pertencente a Portugal, e a partir disso seria pertencente à Espanha. Então pegava pelo menos o litoral brasileiro. Então o litoral brasileiro, nesse formato que a gente tem aqui, ó, tá, essa linha que passa aqui era o Tratado de Tordesilhas. Então tudo isso aqui pertencia a Portugal a partir desse tratado, que foi ratificado pela Igreja Católica da época, e daqui para cá seria já, nesse aqui, seria considerado território espanhol. Então, o Brasil tem esse descobrimento, né, pelo Cabral, né, Cabral descobre, não descobre, né, porque o Brasil ele já existia, né, já tinha povos aqui indígenas, então ele somente descobriu aos olhos da Europa, né. Então teve as grandes navegações, a política mercantilista, né, que fazia essas negociações do mercado a partir das grandes navegações. Houve um processo de colonialismo. As terras que eram descobertas, elas eram colonizadas, né? Então, o Brasil, como foi uma terra descoberta, ela tinha um aspecto de ser colonizada. Então, o que seria esse processo de colonizada? Se extrair o máximo de recursos naturais que tivesse valor econômico e levar para a Europa, né? Esse território seria de mando desse país que a descobriu, né, se no caso estivesse dentro dos tratados, e a partir dali tirasse os recursos naturais que eram mais valiosos e levaria para a Europa. E lógico que nessas colônias tinha guarnições dos seus países. Então o Brasil, quando foi descoberto em 1500, só foi construída uma guarnição em 1530. 1533, que vai aparecer o primeiro, vamos dizer assim, representante legal que a coroa portuguesa manda para o Brasil como forma de um governador, né, vamos dizer assim, do território brasileiro. Então, o Brasil fica aí à mercê, né, esse território descoberto de 1500 a 1530, sem muito interesse de Portugal. Só depois da década de 1530 que começa a ter esse interesse pelos portugueses, e aí assim na frente foi sendo descoberto o ouro e outras especiarias aqui no Brasil. Nesse contexto também nasce a sociedade escravocrata. A escravidão na humanidade, ela já é presente desde a antiguidade. Então, desde a antiguidade já existia a escravidão. Agora, a escravidão que, como conhecemos com os negros, né, oriundos do continente africano, ela se potencializou nesse processo depois das grandes navegações, principalmente por conta do colonialismo, né, que precisava de grandes mãos de obras, e aí teve como uma forma de conseguir essa mão de obra foi através dos escravos oriundos do continente africano. Então, quando a gente fala sobre escravidão,
desde a antiguidade já existia escravidão, mas como a gente como a gente conhece, e ficou muito marcado no nosso país, com a escravidão dos negros africanos, é mais, vamos dizer assim, na história da humanidade ela é mais recente. Então, surge uma sociedade escravocrata, né, para, para povoar, vamos dizer assim, essas colônias que estão sendo descobertas, que estão sendo inseridas no território. As causas da conquista do Brasil. Redução dos vadios de Portugal. Então, Portugal, quem que eram os portugueses que vinham para o Brasil nesse processo de colonização no primeiro século, né, do Brasil? Foram portugueses que eram repudiados de Portugal ou prisioneiros que não eram bem vistos no território português. Então, como forma de liberdade, eles eram mandados para o Brasil, para poder produzir ou retirar daqui bens e matérias-primas para ser levada para Portugal. Então, a maior parte dos portugueses que vieram se instalar no Brasil, uma grande percentual deles eram considerados como vadios, né, de Portugal. A busca de metais, né, nesse período, a busca de metais de ouro e prata era o que movimentava as grandes navegações, principalmente Portugal e Espanha. Depois vem as navegações holandesas, francesas, né, mais na frente. A inglesa também, bem mais na frente. Ameaça pirata, né, então era uma nova rota para se escapar, né, dos contrabandos de piratas, né, os piratas do mar, né, no caso. Então, o Brasil servia de apoio para essas navegações e busca de fiéis. Né? A gente deve lembrar que a Igreja Católica ela era um grande poder na Europa nesse período. Então, com a descoberta de novo território, com uma população, a Igreja Católica ela sentiu na obrigação de catequizar, de orientar esses novos fiéis, né? Por isso que os índios foram catequizados, né? Então foi essa busca de novos fiéis, para assim aumentar o dito rebanho da Igreja Católica. As características, né, desse período. A gente vai ter o genocídio do quê? Das comunidades indígenas. A gente, quando fala de indígenas nesse período, a gente deve, até hoje, né, no caso, a gente não pode generalizar, a gente não pode achar que os indígenas são somente uma tribo ou uma etnia. São várias etnias que temos dentro do território brasileiro e nessa época era muito mais do que temos hoje. Então, diversas tribos, diversas etnias foram mortas pelos portugueses, ou mortas em confronto, ou pelo simples fato do contato com o português com transmissões de doenças, né? Como eles não tinham anticorpos, né, para certas doenças que portugueses, que europeus já existiam, essas comunidades, essas etnias foram sendo exterminadas por esse contato. O etnocídio, o que é o etnocídio? É o quê? Cada etnia tem a sua cultura, a sua língua, a sua prática, o seu costume. E quando tem o contato do branco, né, do português, com o indígena, essas práticas, essa cultura, ela pode morrer, né? O português, né, ele mudou os hábitos dos índios, a culinária, o que aconteceram foi a língua, né? A gente não tem mais a questão da língua, a cultura não foi passada, então muitas etnias indígenas se perdeu ao longo dessa formação do território do Brasil. A escravidão africana, como eu já mencionei, a ocupação do litoral para depois entrar no país, então todo o litoral foi explorado, foi ocupado. Até hoje ainda tem reflexo disso, né? Boa parte da população brasileira se encontra na região costeira do Brasil, né? Catequização indígena. Então, a catequização indígena é uma das ações para o etnocídio dessas comunidades. A miscigenação, no nosso território foi muito forte a miscigenação,
da matriz indígena, da matriz africana e da matriz europeia, representada pelo português. Então houve essa mistura dessas etnias, diferente que a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não teve um processo de miscigenação. A gente pode perceber que lá os brancos só se casavam, tinha relacionamento com os brancos, os negros com os negros, por muito tempo, né? Hoje essa realidade já mudou. Mas a miscigenação no Brasil, ela se deu desde o início da sua formação. E é colocado como um arquipélago econômico, né? Porque aqui tem vários atrativos que era potencialmente reconhecido por Portugal como forma de economia. E dentro desses arquipélagos econômicos, a gente tem as Drogas dos Sertões, que fizeram as entradas pelo rio Amazonas, né? Passando pelo Pará, pelo estado do Amazonas. A gente tem as entradas pela cana-de-açúcar, que ficou na produção durante o período colonial restrita ao litoral, né? Até aqui São Luís do Maranhão. Temos a questão da mineração, que inicia aqui, né, um pouco em São Paulo, mas tem uma grande jazidas, né, minerais, depois no estado de Minas Gerais e um pouco no Goiás, e rotas de expansão da pecuária. Então a pecuária no Brasil, ela se inicia no Nordeste, né, ela se espalha aqui pelo Nordeste. Então aqui, ó, esse aqui é o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, ele nasce no estado de Minas Gerais, atravessa toda a Bahia, chegando até na divisão aqui, passando um pouco na divisão de Pernambuco e na divisão entre Sergipe e Alagoas, né? Então são os estados aí que o Rio São Francisco está presente. E isso é importante para a gente entender, porque foram através desse Rio São Francisco também que teve as entradas da pecuária, né? Hoje a pecuária está presente no centro-oeste e indo em direção ao norte, mas nesse período colonial ela se restringia aqui ao nordeste. A pecuária e a divisão política atual, né? Então essa aqui é a divisão política atual, mas nesse período colonial, o Brasil era só até aqui, onde está essa linha vermelha aqui, ó, que é a linha de Tratado de Tordesilhas. Então só até aqui o Brasil era considerado português. Então ia até na ponte de Santa Catarina. Todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, boa parte do Pará, Amapá, toda essa região do norte aqui era considerado Espanha, era do território da Espanha. E aqui a gente tem uma outra que ajudou muito na formação do território brasileiro, foi as entradas dos bandeirantes, né? Os bandeirantes, eles iam em busca de índio, busca de pedras preciosas, então eles ajudaram muito nessas entradas no nosso território. No estado de Goiás, a gente tem dois bandeirantes muito conhecidos, né? O Araguaia Pai, o Araguaia Filho, né? O Diabo Vermelho, que são representações que a gente pode mencionar que passaram, né, pelo nosso território, né? Além de outros, né? Como a gente tem o Antônio Raposo Tavares, a gente tem Domingos Júlio Velho, a gente tem o Antônio Raposo Tavares, André Fernandes, Fernão Dias de Paz. Então são bandeirantes. Por que bandeirantes? Porque eles iam na frente aí na conquista, desbravar o território dentro do nosso Brasil. Isso foi primordial para que os portugueses ocupassem as terras espanhóis dentro do nosso território brasileiro, né? Com isso, a gente vai falar sobre as divisões regionais. Então, o cenário do processo de formação do território brasileiro foi se dando por isso, pelas atividades econômicas, né, como a gente falou sobre as ilhas arquipélago econômico, e pelas entradas das bandeiras. Então, aí outras características a gente pode mencionar assim, na formação do território do Brasil, como o Acre foi comprado pela Bolívia, o Acre pertencia à Bolívia, e foi um tratado assinado em 1904 entre Brasil e Bolívia, onde que Brasil pagou 2 milhões de libras, né, 2 milhões de libras esterlinas pelo território do Acre, e ainda mais o projeto da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, que acabou nunca sendo concluída. Então a gente
A gente já perdeu um pouco do território do Mato Grosso do Sul, recuperou esse território. Teve quando Rio Grande do Sul se tornou independente, depois voltou. A gente perdeu o Uruguai, né? O território do Uruguai chegou um tempo a ser pertencente ao Brasil, depois voltou para a mão dos espanhóis, depois formou o país Uruguai. Então o Brasil já teve várias facetas, vários formatos, né? E nesse formato que a gente está em atual, a gente vai falar dessas divisões regionais, que a gente mencionou no início da aula, que elas são importantes para a gente entender para a gente melhor distribuir os recursos brasileiros, né? Então, uma das primeiras divisões foi formulada e pensada em 1889, o ano que o Brasil se tornou república, né? Então, André Rebouças, ele faz essa divisão do Brasil. Vocês podem perceber aqui que o Brasil, o estado de Goiás e Tocantins ainda eram um estado único, Mato Grosso do Sul eram também um estado único, e a gente não tem aqui a pontinha do Acre, né? O Acre não pertencia ao Brasil. Nós temos Rondônia, não temos Roraima, não temos Amapá, né? Então esses estados ainda não existiam. Então vocês podem perceber que ele dividia o Brasil em 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zonas, né? O Brasil a divisão regional do Brasil era dividida em 10 zonas. E essas zonas estavam muito ligadas à divisão dos estados apenas, né? A divisão regional era mais ou menos a divisão dos estados, e coisas que colocava essa divisão era ligada às questões naturais. Já a divisão regional do Brasil, 1893, pelo Reclus, francês, que veio para o Brasil, é muito importante para a geografia do Brasil, esse Eliézer Reclus, ele faz uma nova proposta de divisão regional do Brasil, onde que sai de 10 e passa para 8 divisões, e essas divisões estaria ligada a questões de aspectos regionais, econômicos, apenas econômicos. Ainda vocês podem perceber que o estado do Acre ainda não está incorporado no território do Brasil. Sadi Ali, em 1905, ele propõe essas 5 divisões regionais do Brasil, né? Essas divisões são ligadas a questões econômicas, né? Então, características econômicas que englobam esses estados. Vocês podem perceber que o Acre agora já faz parte do território brasileiro. Ele era colocado não como um estado, ele vai ter a seção como estado em 1963, se eu não me engano, ele se torna um estado. Então ele é colocado como território, um território, né? Ele vai se tornar estado só em 1963. Até então ele é território do Brasil. Tipo, Fernando de Noronha já foi considerado como território, Amapá, Roraima, Rondônia também já foi colocado como território, até ser definido como estado, né? Então essa divisão para o Sadi Ali coloca as atividades econômicas como uma divisão regional do país. Temos em 1913 Delgado de Carvalho, ele propõe uma divisão regional bem parecida com a de Sadi Ali, poucas mudanças que a gente vai ter somente na questão do nome, né? Vocês podem perceber que o que vai mudar aqui vai ser só na questão do nome. E o estado de São Paulo, ele é aqui, o Brasil Oriental, no Sadi Ali. Já no Delgado de Carvalho, ele pertence ao Brasil Meridional, tá? Essa divisão regional bem simplória, bem assim, a mudança é bem pouca. Em 1926, a gente já tem do Geraldo Porvies uma divisão que ela não se limita a questões da divisão do território dos estados, né? Vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, nessas divisões aqui, a gente está limitado à divisão dos territórios, as fronteiras dos territórios dos estados. Já nessa aqui, a gente não vai perceber isso, a gente vai perceber o quê? Tá vendo o que está pintado em verde? Ele pega
tanto os estados aqui do Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia e Acre, ele vai pegar o norte de Mato Grosso e o leste de Tocantins, mais o leste do Maranhão. Por quê? Ele vai propor sua divisão regional do Brasil a partir de aspectos naturais. Então, aqueles aspectos naturais é que vai definir a divisão regional do país. Não aspectos sociais, não aspectos culturais, não aspectos econômicos, mas somente aspectos naturais. Então, se a gente for perceber, essa onde que está pintado em verde aqui, ela simplesmente é a região amazônica, onde está a floresta amazônica, né? Aonde está esse azul aqui é colocado como o Pantanal Mato-Grossense. Aonde está esse azul mais claro é os campos sulinos de Rio Grande do Sul. Essa parte em amarelo, esse amarelão mais forte, é onde fica concentrada a maior parte do Cerrado brasileiro, né? Esse amarelinho mais claro, que está tomado pelo litoral, seria o litoral, nessa divisão dele, mas é onde está concentrada boa parte da Mata Atlântica, né? E os mangues. E nesse bege aqui, onde que é o Nordeste hoje, também que está pegando o norte de Minas Gerais, é a Caatinga. Então, quer dizer o quê? Ele fez uma divisão regional do Brasil, o geral de 1926, propondo a divisão a partir dos elementos naturais comuns, homogêneos dessas regiões, né? Que também não fica ruim, né, para você trabalhar, né? Porque quando você faz a divisão regional a partir das fronteiras dos estados, fica mais fácil você delimitar as políticas públicas, né, as divisões dessas regiões. Mas quando você se limita para uma fronteira que não é o estado, mas sim aspectos naturais, fica um pouco mais difícil. E temos a divisão geoeconômica proposto pelo Pedro... esqueci agora o sobrenome dele. Proposto pelo Pedro. Esse Pedro aqui, ele propôs também uma mesma ideia que o Geraldo propôs, olhando os aspectos naturais, mas ele incorporou o quê? Os aspectos econômicos, né? Ele colocou o Brasil dividido em apenas 3 regiões, como Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. E vocês podem perceber que eles não utilizam as fronteiras dos estados para delimitar a região que ele dividiu. Vocês podem perceber aqui, ó, que Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, ele está presente em 2 regiões. Minas Gerais está presente em 2 regiões, essa proposta dele. Porque ele viu os aspectos naturais mais aspectos econômicos para fazer a sua proposta de divisão regional do Brasil. E Milton Santos, ele propôs 4 regiões para o Brasil. E quais são essas 4 regiões que Milton Santos propôs? Ele propôs a região Amazônia, né, que pega todos esses estados que hoje que é o norte, tirando Tocantins, o Nordeste, aonde esse rosa é o Centro-Oeste, quase igual ao nosso atual, mas o que está aqui é o Tocantins. Por quê? Vou explicar por quê. Porque Tocantins e Goiás, eles só vão ser divididos em 1988. Milton Santos propõe essa divisão na década de 60, início da década de 70. Por isso que Tocantins está presente aqui. E o grande diferencial das outras propostas, a do Milton Santos, ele fala sobre a região concentrada. E o que é essa região concentrada? A região concentrada é essa toda roxinha aqui, ó, que pega todos os estados que hoje é o sul e todos os estados que hoje é o sudeste, né? Essa região concentrada, ela vai concentrar o quê? Vai concentrar mão de obra, a população, a indústria, o comércio, os serviços, presente em maior parte no Brasil, vai se concentrar nesses estados.
Então ele propõe, a sua proposta está muito ligada à questão econômica. Então a divisão regional do Brasil com viés econômico, né, e populacional, porque a região concentrada do Brasil é onde que tem a maior parte dos recursos econômicos e maior parte da população brasileira, né? Então essa foi a proposta do geógrafo Milton Santos. E atualmente a gente utiliza a proposta do IBGE, né, que é essas 5 divisões regionais do Brasil, né? O que vai diferenciar do anterior do Milton Santos é que o Tocantins está na região norte e o sul e o sudeste estão separados, não é mais considerado uma região concentrada. Tá? O que faz essas divisões regionais? São as características econômicas, características naturais dessas regiões que fazem elas ter essas aglomerações desses estados. Tá? Mas, ao meu ver, particularmente, eu inseria o Tocantins na região centro-oeste, né? Os seus aspectos econômicos, o seu modo de vida, a sua aspectos naturais está muito caracterizado com o que tem no centro-oeste, né? Mas ficou dessa maneira aí como o Tocantins sendo pertencente à região norte, tá bom? E vamos falar da atividade, né? Então eu vou abrir o microfone e vou perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida do que eu acabei de. Tá tudo ok? Tá tudo ok? Algum questionamento, alguma contribuição? Ninguém falou nada, então acho que não deve ter. Então, qual que vai ser a atividade? A atividade consiste, vocês pesquisem sobre as 5 regiões administrativas brasileiras. Quais 5 regiões? Essas regiões aqui, né, que é as atuais. Antes da gente fazer isso, eu vou explicar o conteúdo, tem uma atividadezinha para vocês fazerem aqui agora. Eu vou botar um questionário para vocês fazerem agora. São 4 questões sobre o conteúdo que eu acabei de explicar. É simples, coisa básica. Vamos ver aqui, eu vou abrir aqui. Então, já iniciei, mas vocês leem as questões e respondem. Vou ficar aguardando. Vocês 3 terminarem, a gente continua. Pessoal, a questão 3, vocês podem marcar 2 alternativas, tá? Ela é mais de uma resposta, a questão 3.
E falta dois para terminar. Aqui. Professor, acho que já respondi as minhas. Tá, só estou esperando só mais uma, a Jailane terminar. A Jailane deve estar fazendo a última resposta. E aqui. Uhum. Assim que a Jailane responder, pronto, finalizei. Vou fechar aqui o teste. Então vamos comentar cada questão. Foram 3 participantes, pontuação média 50%. Pessoal, quantas regiões o Brasil possui? Atualmente o Brasil possui 5 regiões, tá? Então, atualmente o Brasil possui 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, são 5 regiões que o Brasil possui hoje, que é determinada pelo governo e é trabalhada pelos governos. Então, são 5 regiões. O estado de Goiás está em qual região? Pessoal, o estado de Goiás está na região centro-oeste, tá? Então, na atual divisão regional do Brasil, o estado de Goiás está na região centro-oeste. Em quais estados estão presentes o Rio São Francisco? O Rio São Francisco, ele nasce no estado de Minas Gerais, atravessa todo o estado da Bahia, passando perto da fronteira de Pernambuco e faz a fronteira entre Alagoas e Sergipe. Então ele não passa pelo estado do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte está lá no extremo do Nordeste. A região concentrada foi desenvolvida por qual estudioso? Lembra que eu falei para vocês, o último que a gente viu antes da proposta dos 5 divisões regionais, a gente falou do Milton Santos. E o Milton Santos falava da região concentrada. Qual é que era a região concentrada que o Milton Santos falava? Que era todos os estados que hoje são Sudeste e todos os estados que hoje são Sul. Ele colocava como região concentrada aqueles estados que onde estava concentrado tanto os aspectos econômicos, a maior parte da economia, quanto a população brasileira. Então, boa parte da população estaria colocada nessa região concentrada. Então, quem criou, né, pensou e formulou a ideia de região concentrada foi o geógrafo Milton Santos. Então, não foi o IBGE, tá bom? Então, assim, isso foi um questionário rapidinho, só para a gente descontrair um pouquinho a aula, para a gente só relembrar o que a gente acabou de falar na aula. Então, eu vou voltar e vou explicar aqui qual que vai ser a atividade de vocês. Primeiro, o questionário na plataforma. Toda semana temos um questionário da plataforma da aula que a gente acabou de estudar. E a parte prática. Qual que vai ser a parte prática dessa semana? Vocês vão pesquisar sobre as 5 regiões do Brasil e aí vocês vão escolher uma dessas 5 regiões. Eu quero falar da região Sul. Então, o que você vai fazer sobre a região Sul? Você vai escrever um texto informativo sobre os atrativos turísticos da região brasileira. Então, eu escolhi a região Sul, vou pesquisar quais são os atrativos turísticos, né? O que eu posso fazer lá de turista, né? Eu vou lá visitar a região Sul. Região Sul tem 3 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, eu vou pesquisar e ver quais são os aspectos turísticos dessas 3 regiões. Então, você pode escolher qualquer região do Brasil entre as 5. Você vai escrever um texto informativo, né? Então, eu vou passar o link para vocês de como que se faz um texto informativo, né? Quais são as características de um texto informativo. E também vocês vão fazer um mapa mental. O que é um mapa mental? Você vai escolher uma das regiões, vamos dizer, escolher a região sul também. Né? Você pode fazer o texto formativo de uma região e o mapa mental de outra região, não tem problema. Mas eu vou fazer um mapa mental da região centro-oeste. Vou escrever no meio, ou desenhar o mapa do centro-oeste, fica a critério de vocês. Escrevo no meio do papel, região centro-oeste. E aí eu vou puxar setas a partir desse meio. Aí vocês vão falar sobre questões econômicas, população,
aspectos naturais, aspectos turísticos também, se quiserem falar. Então, sobre essas características dessa região, quais são os estados que a compõem, tá? Vocês podem falar sobre isso. Então, vocês vão fazer o quê? Um texto informativo sobre aspectos turísticos, mais um mapa mental. E aqui tem os vídeos, né? Aqui não vai passar, mas eu vou mandar para vocês no grupo. No documento que eu mandar, falando dessas instruções aqui, vai ter o link desses dois vídeos. Um vídeo explica como é que se faz um texto formativo e o outro vídeo explica como é que se faz o mapa mental. No caso, se vocês tiverem dúvida para fazer. Pode ser feito no computador? Pode ser feito no computador. Pode fazer no papel? Pode fazer no papel. Tem que tirar foto? Vai ter que tirar foto. Se você fizer no papel, se fizer no computador, me envia o arquivo. Se fizer no papel, tira a foto do papel, né? Tira a foto do que você fez e tira a foto segurando a atividade, tá bom? Então você fez o mapa mental, tirou foto do mapa mental para poder ler, para poder corrigir e tira a foto você segurando o seu mapa mental e me envia, tá? Então essas serão as atividades dessa semana. Tudo ok? Algum questionamento, alguma pergunta? Kailane, se você tiver alguma pergunta, você tem que liberar seu microfone para poder te ouvir. E para poder te ver, você tem que liberar seu microfone. Não adianta só rir, não. Tem que falar também. Tá. Então, vocês têm alguma... Professor, se fizer um mapa no computador, mesmo tudo tem que tirar foto? Assim, já tirar foto, igual você falou para desenho, se fizer no caderno, no computador. Pode perguntar, Osaías, eu não estava te ouvindo. Você falou que se fizer o desenho do mapa no caderno, para tirar uma foto com o desenho na mão, certo? Isso. Mas se eu fizer no computador, aí mesmo assim eu tenho que dar um jeito de tirar uma foto? Não, se você fizer no computador, você me manda o arquivo. Aí não precisa tirar a foto então? Não precisa não. A foto é só se você fizer à mão. Não, tranquilo. Tá bom? Beleza. Se você fizer à mão, né, fica melhor para tirar a foto, né? Assim fica melhor para eu corrigir depois, entendeu? Entendi. Então, eu estou aqui liberando a atividade, o questionário lá na plataforma. Tá? Vou liberar aqui. Saindo daí não. Pronto, ó. Já está lá na plataforma. Tá, pessoal, como quarta oficina e a data 1º de setembro, 1º de junho, tá bom? Para aqueles que começaram semana passada, no caso, não ache estranho, vão pela data, tá? Que é 1º de junho. E o que eu tenho que fazer mais? Eu vou mandar para vocês já, lá no grupo, o arquivo. Tá? Vou mandar o arquivo da atividade de hoje. Pronto, já enviei lá no grupo. Então é só isso, pessoal. Vocês têm mais alguma coisa, alguma dúvida, mais alguma pergunta? Não, para mim tá... Não, né? Eu agradeço a participação de vocês mais esse encontro. Eu peço que façam as atividades que eu sugeri, tá bom? Qualquer dúvida, eu vou estar aqui.